Então, vamos iniciar o costumeiro boa noite a todos, a todas. Vocês não imaginam da minha felicidade de abrir a sala do MIT Sistêmico. É um projeto que começou em 2020, mas que até hoje eu tenho o prazer de dar essa aula. Em 2020, são 57 hoje, né? Mais ou menos assim, um número mais ou menos desse. Mas eu tenho o maior prazer. Professora, tá aparecendo os quadradinhos ao invés da tela grande. E eu não sei como é que mexe. Não está aparecendo o quê? E é assim, cada vez mais, e quando eu ainda vejo cada dia mais um rostinho novo, entendeu? Nessa mesma caminhada de busca de compartilhar saberes. E qual é o nosso objetivo? O objetivo é mediar vínculos que estão em processo de transformação, vínculos familiares, né? Em processo de transformação. Então, desde 2020 que a gente vem nessa caminhada e eu, assim, sou muito feliz com isso. Então, como eu estava falando, na aula passada, nós falamos sobre o luto. Os estágios do luto no divórcio, na separação, né? No processo de separação, o estágio do luto que os cônjuges vivenciam, e mais a postura do mediador em cada um desses estágios. Foi o que nós trabalhamos na aula passada, e também a importância da mediação na travessia do luto. Só que luto está diretamente ligado ao apego, ao tipo de apego que a pessoa não é que, não digo assim, que desenvolve, né? O tipo de apego que a pessoa tem, isso é trabalhado na infância e que vem repercutir na vida adulta. Por isso que eu, como falei anteriormente, trouxe dessa vez os slides com um pouco mais de conteúdo, para que vocês possam estudar sobre apego, sua vinculação com o luto. Eu falo do apego e falo do luto no divórcio, para poder depois a gente ver como é a postura do mediador diante desses mediandos. Tá certo? Então, a gente vai fazer essa caminhada. Luto, fizemos luto e mediação, agora apego e luto no divórcio, e depois a gente vai para a mediação. Mas eu só vou dar aula de mediação quando vocês estiverem estudado luto e apego, ou senão eu vou ficar dando perguntas e técnicas que vocês não sabem o que vão fazer com aquilo. Então, isso é importante, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu compartilho para a gente não ficar aqui muito tarde. Pronto, fui. Aí, pronto. Aí eu trouxe dessa vez o título O que dificulta o divórcio? É uma coisa assim bastante interessante, e deixa eu ver onde eu escrevi isso aqui, meu Deus. Ó, eu tinha escrito uma coisinha que, um poema, depois eu encerro lá no outro. Nós, mediadores, quando descobrimos o que emocionalmente prende os divorciandos, prende o casal,
aí sim nós encontramos o caminho para tentar ressignificar aonde estão ligados, o que é que prende um ao outro. Aí é que nós podemos encontrar esse caminho. Então, como hoje nós vamos trabalhar sobre apego e luto no divórcio, então vamos ver como os padrões de apego moldam o processo de separação. E vocês vão ver o quão isso é importante. Ao contrário, eu coloquei, gente, 3 slidezinhos que vieram da aula passada, porque quem assistir essa aula e não tenha assistido a outra, fazer a conexão, senão ficar perdido por que eu estou falando de apego. E então, ao contrário do que muitos imaginam, o luto não se restringe à morte física. Ele pode ser desencadeado por qualquer perda significativa. E o fim de um relacionamento conjugal é uma das mais dolorosas. Então, quando falamos de luto, não estamos falando só dessa morte física. Tem o luto da separação, luto de pais quando se separa, que não fica e que não vê o filho, isso é um luto. Luto do abandono dos idosos que ficam, minha família não vem me ver, ninguém aparece aqui, entendeu? Então, essa separação, o luto ele vem da separação ou da perda de um objeto, de um valor, entendeu? Emocional muito grande, você também vive um processo de luto. Inclusive, a colega Edna mesmo nos trouxe aí as etapas, os estágios do luto, em uma situação que não era nem morte nem separação. E ela viu no filme todos os estágios acontecendo. Então, assim como no luto por morte, o divórcio pode gerar emoções intensas, como tristeza, raiva, negação, culpa e medo. A vivência desse luto costuma passar por estágios que ajudam a compreender as emoções que afloram nesse período. Então, isso aí eu dei na aula passada, que foi isso aqui, ó, os estágios do luto, que eu trouxe só para quem não assistiu à aula passada. Então, nós temos os estágios, 5 estágios do luto, que foi dado na aula passada. A negação, que é a dificuldade em aceitar o fim da relação, é aquilo que você diz, não, a gente só está brigado, isso vai se resolver, ele vai esfriar a cabeça, isso vai passar, é uma crise. Depois vem a raiva, né? A frustração dirigida ao ex-cônjuge e a si próprio. Eu já fiz divórcio da pessoa até assim, um sentimento de raiva de si muito grande por se achar incompetente por não ter mantido o casamento. Como quem diz assim, meu Deus do céu, é o verdadeiro, que ódio, poderia ter sido diferente, poderia isso, a pessoa aí, é porque foi isso, é porque o culpado sou eu, o culpado é ele. Então vem esse segundo estágio, que é como quem diz assim, a raiva, no sentido, não é uma raiva assim disfuncional, uma raiva de destruição, entendeu? É aquela raiva de que você queria porque queria ver como ainda conseguisse reverter a situação. E aí, dessa raiva aí, vem para a negociação, exatamente tentar reverter a situação, resgatar a relação, minimizar os danos que a separação está causando. Quando chegamos nessa fase dessa negociação,
É claro que a gente já está se dando conta de que a separação ela é o quê? Real, efetiva. E aí a gente já entra num processo mais depressivo, de tristeza profunda, de tantas mudanças. A gente aqui está minimizando danos, mas esses danos correspondentes a tantas mudanças que irão ocorrer na vida de todos os membros do sistema, né? E saindo dessa fase, tentando, como quem diz assim, se reerguer, se caminha para a fase da aceitação, que é o reconhecimento da separação e dizer: e agora, o que é que eu vou fazer na minha vida? Vamos reorganizar, né? Quem vai ficar com isso? Quem vai olhar os meninos? Quem vai ficar com os bens? Essas fases do luto nós encontramos nesse livro sobre a morte e o morrer, de Elizabeth Kübler-Ross. Aí, ó, sobre a morte e o morrer. Mas eu vou colocar a foto no grupo do Nietzsche Sistêmico, viu? Eu vou colocar que esse livro ele é bom, ele é fácil, ele traz um capítulo para cada estágio do luto, aprofunda bem mesmo. Aí eu vou colocar ele aí no para vocês. Então, é importante que a gente tenha em mente que esses estágios, eles não ocorrem de forma linear e nem todos os indivíduos passarão por todos eles. O que é que eu quero dizer com isso? Não é que todo mundo que vivencie, seja qual for o tipo de luto, que obrigatoriamente parte pela negação, pela raiva, pela negociação, pela depressão, pela aceitação. Primeiro, não é assim linear, como está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode estar em um estágio e voltar para outro anterior, como também pular algum desses estágios. E o que é que leva a isso? Então, cada pessoa vive o luto do divórcio de maneira única, influenciado por fatores como duração da relação, olhe bem a história de vida do casal, as repetições, a forma como o término ocorreu, além dos padrões de apegos dos ex-cônjuges, entre outros. Quer dizer, o luto você vivencia também de acordo com os padrões de apego. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre, entrando agora na aula de hoje, os padrões de apego e suas respostas ao luto no divórcio. Então, o que é apego? O que é que a gente está chamando de apego? O apego é um padrão relacional estabelecido na infância, a partir das interações com figuras primárias de cuidado, que, de uma maneira geral, é transposto como parâmetro para as demais relações da vida adulta. O que é que esse parágrafo quer dizer? Quando estamos na infância, o nosso tipo de padrão relacional com os nossos cuidadores primários, interações com figuras primárias de cuidado, significa os nossos cuidadores primários. Então, cuidador primário, a priori, assim, à primeira mão, são os pais, não é isso? Mas, se não for os pais, a pessoa que estiver neste lugar de cuidado, né? Cuidador primário, pode ser o irmão mais velho, quem é criado com a avó é a avó, quem é criado com a mulher do pai é a mulher do pai. Esse tipo de vínculo que é criado na nossa infância, quando pequenos, nós carregamos ele também
para as nossas relações na vida adulta. E então, a teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, oferece um arcabouço teórico que permite compreender como os vínculos afetivos moldam a maneira como os indivíduos enfrentam rupturas significativas, como o divórcio. Então, um arcabouço teórico que permite compreender como esses vínculos afetivos moldam a maneira como nós enfrentamos as separações. Vocês entenderam até aí? Estão acompanhando? Então, vamos, porque como não é um assunto, então, quais são os padrões de apegos trazidos por ele? Que é nesse livro aqui, olha. Ele é uma... Aliás, eu tenho 4 livros dele, né? Esse aqui é volume 1, 2 e 3, e esse aqui é muito bom também, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos, só que bem menor, bem mais fácil para ler, bem mais tranquilozinho, do que vocês estarem com toda a coletânea dele, entendeu? Então, esse aqui, que eu também vou disponibilizar no grupo. Então, nós temos o apego seguro, apegos seguros e apegos inseguros. Dentre os apegos inseguros, nós temos 3 tipos: ansioso ou ambivalente, esquivo ou evitadores e os apegos desorganizados. Então, para cada tipo de apego desse, existe uma resposta para o vínculo e para o luto. Daqui sai como você se relaciona e como você também é capaz de ver a separação. Vivenciar, não é ver, vivenciar a separação. Então, vamos ver aqui o apego seguro. O adulto, porque nós estamos trabalhando com divórcio, nós estamos trabalhando com o adulto, não é isso? Em que pese que o tipo de apego dele, ele construiu lá na infância. Mas eu agora já estou com ele na vida adulta, no divórcio. Então, o adulto com apego seguro geralmente teve relações seguras entre pais e filhos na infância e relações adultas harmoniosas. Essas relações seguras entre pais e filhos é aqueles cuidadores primários, né? Também é como se eu poderia dizer, teve relações seguras com os seus cuidadores primários, né? Mas eu aqui já foquei pais e filhos. Pessoas com apego seguro demonstram fácil acesso a uma variedade de sentimentos e memórias positivas e negativas, com uma visão equilibrada dos pais. Então, essa palavra aí, visão equilibrada dos pais, é uma relação de confiança, uma relação harmoniosa com seus pais. Eles se sentem seguros. Não, qualquer coisa eu falo com meu pai. Não como uma dependência. Isso não é uma dependência afetiva. É um lugar de segurança. Em circunstâncias vulneráveis, consegue superar a mágoa e a raiva. Quer dizer, eles não ficam presos nos sentimentos negativos, porque eles são pessoas que confiam, pessoas que tiveram apego seguro, que têm base. Então, eles são capazes de perdoar, de entender, de compreender. Tem uma imagem positiva de si e dos outros. Não vê o outro como se fosse um inimigo, e nem a si próprio como alguém que é como quem diz assim, eu não sou capaz de.
entendeu? Não se coloca inferior, nem a si próprio e nem o outro. Sente-se valorizado e digno de amor, capaz de ajudar e ser ajudado. Vocês já viram como uma pessoa com apego seguro é uma pessoa assim, de fácil relacionamento? Não é que ele aceite tudo, é porque tem diálogo, tem fronteiras. Você compreende essa pessoa e mantém relacionamentos longos, porque são pessoas que abrem espaço para ouvir e ser ouvido, para dialogar. Então, nós chamamos pessoas com apego seguro, segundo John Bowlby. Então, essas pessoas de apego seguro, vamos ver elas no luto. São indivíduos aí, apegos seguros e o luto no divórcio. Então, são indivíduos com padrão de apego. Os indivíduos com padrão de apego seguro sofrem menos no luto por divórcio do que aquelas pessoas que tiveram apego inseguro na infância. Por que isso? Quando a pessoa tem um apego seguro, como eu já disse, que tem um relacionamento, que tem diálogo, que tem fronteira, eles estão se separando, mas consciente cada qual de seu papel. Eles estão se separando, mas não estão abandonando. E eles estão se separando e não estão se sentindo abandonados. Eles estão simplesmente dizendo: bem, até aqui deu certo, foi ótimo, não estou a desqualificar o companheiro, mas a partir de agora vou viver uma outra experiência. Isso dentro de um diálogo, como quando nós fazemos, como é o nome disso? Divórcio consensual, que não tem briga, divide os bens, o filho frequenta a casa do pai, o pai frequenta a casa da mãe. Então, são pessoas com apego seguro, não guardam mágoas, ódios, raivas, conseguem aceitar a separação como uma experiência dolorosa, mas possível de ser elaborada. Quer dizer, não é o fim do mundo. São capazes de expressar suas emoções. Outra coisa importante com quem tem apego seguro, olha, buscar apoio e reorganizar a vida. Não ficam parados no tempo. Ah, eu me separei, mas eu não prossegui com a minha vida, eu parei. A gente chama em terapia, ficou paralisado, a família ficou paralisada. Todo mundo ali, como quem diz, agora a minha vida acabou, não tem mais nada a fazer. Então, são capazes de expressar emoções, buscar apoio e reorganizar a vida. Que isso é, como quem diz, até muito importante quando a gente está na mediação. Então, o luto, na realidade, segue um fluxo mais saudável. Não é que eles não sintam, mas eles conseguem, como é que se diz, desenvolver estratégias para sobreviver e ultrapassar essa fase. Então, o luto segue um fluxo mais saudável, atravessando os estágios da perda. Lembra que o slide anterior, os estágios da perda, como os descritos por Kübler-Ross, sem prolongamentos disfuncionais. O que é isso, sem prolongamentos disfuncionais? Ave Maria, não tem luto crônico. Não tem pessoas que, como quem diz, eu já me separei há não sei quantos anos, mas continua com raiva, com ódio, com desprezo do marido, não frequenta a casa da família, não deixa os filhos ir. Um filho casa, não chame seu pai. Se seu pai for, eu não vou. Vocês já viram a diferença? E você vê que a gente vê muito isso no divórcio, né? Inclusive, eu já peguei divórcios em que a pessoa disse assim: não, eu queria que escrevesse aí
que quando ele fosse pegar a menor, a criança, não fosse com a namorada e nem levasse a criança para casa dele, levasse para casa da mãe. Assim, querendo que eu escrevesse aquilo no texto. Então, o luto seguro, a pessoa sofre, mas não vai para esse lugar, não. Eu posso sim ir lá visitar. A mulher diz: não, pode vir aqui em casa ver a criança, pode vir ver o filho, sem problema nenhum, entendeu? Pode sair com ele, pode viajar. Então, o luto no divórcio dos casais com apegos seguros, agora, muitas vezes, que também nós encontramos muito no divórcio, são as dias conjugais que, digamos, dois com apego seguro é um tipo de divórcio. Um com apego seguro e outro com apego inseguro é outro tipo de luto no divórcio. Entendeu? Aí já é o estudo de quando nós vamos formando as dietas de casais com relação ao apego. Eu nem lembro se eu botei esses slides. Então, aqui é apegos em. Então, agora vamos ver. Os apegos ambivalentes, ansiosos. Quer dizer, nós trabalhamos os seguros. Vocês viram como as coisas fluem. Todo mundo sofre, não é que ninguém, só porque tem apego seguro, eu vou casar e vou me separar e está tudo bem. Não é isso, mas é porque eles conseguem elaborar, entendeu? O divórcio, o luto, e, na realidade, consegue conviver com a família, até com a família de origem de um, com a família de origem do outro, sem qualquer percalço. Agora vamos ver o apego ansioso. O apego ansioso são adultos que sofreram um estilo de apego inseguro, ambivalente na infância. Então, lá o apego foi seguro, aqui o apego foi inseguro, ambivalente. Como as mães ou cuidadores, como eu já falei, tem a característica de ser excessivamente ansiosa, controladores, preocupados com a segurança dos filhos, mas insensíveis às necessidades deles de autonomia. O que significa isso? Pais controladores, que passa o tempo todo, a criança vai crescendo, até quando nós fazemos planos de parentalidade, nós fazemos plano de parentalidade como? A criança de 2 a 5 anos é um tipo de plano. Quando chega de 6 a 9, é outro, porque o menino já vai crescendo, já vai ganhando já algum entendimento, já tem coleguinhas de escola, já tem festinha, já tem aniversáriozinhos. Então, esses pais e essas mães não veem dessa forma. É tudo sob o controle deles. Então, criam crianças dependentes afetivos que temem o abandono e, por isso, buscam contatos íntimos para evitar rejeição. Então, pessoas com apego ansioso temem o abandono. Imagine esta pessoa num divórcio, sendo abandonada, quer dizer, sendo não, ele se considerando abandonado, rejeitado. Utilizam do servilismo e submissão para ganhar aceitação, porque eles não querem ser abandonados. Por que isso? Porque são dependentes afetivos. Então, possuem uma imagem negativa de si e dos outros. Eles têm medo dos outros, o abandonar. E, ao mesmo tempo, eles se sentem independentes. Vê o mundo como um lugar perigoso, no qual
não sobreviverão sem que esteja próximo da mãe ou dos cuidadores. Porque se o tempo todo ficaram sob o controle dos pais ou dos cuidadores, então eles ficaram dependentes, têm medo de estar sozinho, não faz uma viagem só, não dorme na casa de um amiguinho, não sai sozinhos, entendeu? E em face desse medo do abandono e da rejeição, eles começam a serem um pouco submissos para que sejam aceitos e nunca abandonados. Então, eu acho que ainda não eles são incapazes de reconhecer suas responsabilidades nos fracassos dos relacionamentos, porque a responsabilidade é sempre do outro. Geralmente, esses indivíduos tendem a testar constantemente o interesse, a confiança e o amor do parceiro, pois não obtiveram a garantia de que foram ou são amados, assumindo um comportamento simbiótico e inseguro. São pessoas que, num relacionamento conjugal, fica o tempo todo querendo que o outro diga eu te amo. Disse eu te amo, mas se não diz todos os dias, começa a cobrar. Tá vendo? Você não me ama mais. Antigamente você dizia eu te amo, agora já não diz mais, porque eles precisam de ficar o tempo todo como é que se diz assim, sentindo de que eles são importantes para aquela pessoa e que elas não vão lhe abandonar. Então, requisitam o tempo todo, olha, juras de amor, além de serem raivosos e ciumentos. Claro, toda pessoa insegura e que quer o tempo todo que seja tem um comportamento de que o tempo todo a pessoa tem que estar jurando-lhe amor, é claro que essas pessoas têm uma tendência a serem ciumentas. Idealizam o parceiro, sufocando e provocando o que eles mais temem, a rejeição. Eles idealizam o parceiro, sufocando o parceiro. Isso provoca no parceiro um processo de rejeição a eles. Essa busca constante de juras de amor, o tempo todo dizendo eu te amo, o tempo todo provocando ciúmes, sendo ciumento, sempre controlando o parceiro. Qual é o resultado disso? A rejeição. Exatamente aquilo que todos os adultos, as pessoas que têm um tipo de apego ansioso, ambivalente, mais teme o abandono e a rejeição. Eles precisam o tempo todo se sentirem amados, aceitos, porque quando criança não tiveram esta certeza, porque as mães ansiosas cuidavam bem mais do que, digamos assim, do controle do que do carinho. Controlava mais os filhos do que o que dava de emocional. E eles ficam nessa ambivalência. Isso é amor ou não é amor? Se vocês observarem num casamento, o homem, quando fica muito reclamando do tipo de roupa da mulher, da maneira como ela se comporta, para onde ela vai, da onde ela vem, e o que é que ela está fazendo, a gente fica sem saber. Isso é ciúme? É medo de eu abandonar
ou é amor? Essa ambivalência vem da infância, que também os pais trataram desta forma. Então, vamos ver isso na separação, no divórcio, aí, o apego ansioso no luto. Como é que eles são no luto? Então, as pessoas com apego ansioso no luto tendem a experimentar o divórcio com intensa angústia e, olha aí, sentimentos de abandono. O divórcio não é necessariamente um abandono, é um casal que resolve que não, até aqui estamos juntos, a partir de agora vamos viver uma nova experiência. Mas para os ambivalentes, eles foram o quê? Abandonados pelo outro. Imagine uma díade entre conjugal, entre um seguro com um ambivalente. O seguro está inteiro, está resolvido, está sofrendo, mas está tentando conduzir o processo de divórcio de uma maneira positiva, enquanto que o ansioso está angustiado e se sentindo que abandonado. Como que diz, você me abandonou. Quer dizer, ele não se separou, não, o outro que abandonou. A separação pode reativar medos primários de rejeição e solidão, levando a comportamentos de protesto, idealizações do parceiro, tentativas constantes de reaproximação. Aí vocês veem que coisa interessante, nós trabalhando com divórcio, quantas vezes nós vemos. Ah, agora mesmo eu peguei 4 anos de separado, né? Mas ela ainda acha que ele vai voltar. Não, a gente ainda vai voltar a ficar junto. O tempo passa, ele vai ver que a família em primeiro lugar. Não passa o tempo todo assim, não segue uma vida. Ele não pega a vida dele, individualiza do outro e segue. Eu agora vou viver, vou trabalhar em tal lugar, vou morar em tal lugar, reconstruir a vida. Não, paralisa, esperando o outro voltar. O luto, nesse padrão, costuma ser prolongado. Olhe bem, o outro, no padrão seguro, nós vimos o quê? Que é um tipo de luto que segue suas fases sem nenhum prolongamento disfuncional. O luto, nesse padrão de ansiosos, já costuma ser o quê? Prolongado ou crônico. Pois se ele está se sentindo abandonado, marcado por uma oscilação entre esperança de reconciliação e desespero. Horas estão desesperados porque não vão retomar a relação. E em outros momentos, eles estão na esperança da reconciliação. Então, vocês já viram o tumulto que é esse luto? Já viu como é difícil? Vai estar um em uma fase do luto e outro em outra fase do luto. Então, a aceitação pode ser dificultada pela dificuldade em desprender-se emocionalmente do ex-cônjuge. Aquela aceitação que eu falei lá do luto, o último estágio do luto, que é a aceitação, isso demora a chegar a esse momento, porque o luto costuma ser prolongado, marcado por uma oscilação entre esperança e reconciliação. Então, isso dificulta ele se desprender emocionalmente do outro cônjuge. E aí nós vimos o quê? O apego seguro, não foi isso? E como eles se comportam diante do luto do divórcio. Vimos o apego ambivalente e
como ele chama ambivalente ou ansioso, como eles se comportam diante da separação. Agora nós vamos ver algumas características das pessoas com apegos esquivos ou evitadores, para depois a gente ver como essas pessoas se comportam diante do luto do divórcio. Então, pessoas com apegos esquivos são adultos que foram filhos de mães que não toleram a proximidade e punem comportamento de apego. Parecem aprender que a expressão de afeto é perigosa. Você já deve ter visto ou ouvido falar pessoas que, quando o filho abraça, diz: chegue para lá, pare de me pegar. Ih, meu Deus do céu, eu não gosto de carregar a criança. O lugar de criança é no berço. Tem mães que acabou de dar mama, bota a criança no berço, acabou. E quando passa o período da mama, não carrega mais o filho, não bota no colo, não fica acariciando, não bota para dormir no colo. E quando o menino vem, a criança, que criança vem, né? Colo. Eu sei bem porque eu tenho um neto que ele olha para minha cara e faz isso. Colo, vó, colo. Até 3 anos ele pedia porque era, como que diz, próprio da criança buscar o carinho do adulto, né? Agora eu digo a ele, já é exploração de uma avó. 4 anos, ele olha para mim e diz: colo, vó. Aí lá vou eu carregando ele. Mas eu carrego mesmo porque gosto. Mas se eu tivesse um estilo de apego esquivo, que colo que nada, menino. Chega para lá, vou carregar nada, você está grande, você não já está andando? Vai andar. Então, tem muitas mães que o menino começou a andar, acabou colo, acabou carinho, acabou carregar, acabou levar para a cama, botar para dormir. Então, essas crianças, quando adulto, também não são crianças carinhosas, pegajosas, que ficam abraçando. E muitas vezes isso traz problemas no casamento, no relacionamento, porque mulheres que estão aguardando, ou homens, seja lá, né, um ou outro, eu fico esperando um abraço, eu fico esperando um cuidado. Eles não têm para dar, que eles não receberam, eles não sabem o que é chegar e abraçar, elogiar, beijar, entendeu? Isso já é motivo já para o relacionamento já ter problemas. Então, o adulto com esse estilo de apego confia excessivamente em si próprio e não se entrega a ninguém. Então, olha essa palavra entrega, entendeu? São pessoas que, como quem diz, fica consigo mesmo, porque desde pequeno que está acostumado a ficar como consigo mesmo, lá deitadinho na cama dele, quieto, assistindo um programa quieto, sozinho, brincando sozinho, porque os pais não sentam para brincar, para acariciar. Então, possuem inabilidade, olha a palavra, inabilidade de expressar afeto, dificuldades em contribuir e manter relacionamentos e relutância em buscar ajuda em épocas de necessidade. Lembra que eu falei que o apego seguro não se incomoda de procurar ajuda quando ocorre a separação ou em qualquer situação? Os esquivos, eles já têm dificuldade de construir e manter relacionamentos, porque eles sempre foram só. E relutância em buscar ajuda diante da necessidade, porque quando criança, se pedir ajuda, não tinha. Eles não sabem o que é serem ajudados. Quando queriam ajuda, me ajude aqui a montar.
um brinquedinho, não tinha, era ele mesmo, era ele por ele mesmo. Então, geralmente, seus vínculos são superficiais, voláteis, com pouca intimidade. Está vendo a pouca intimidade? São rápidos. Isso traz um problema sério nos relacionamentos conjugais, porque quem tem um apego esquivo nunca tem demonstração de carinho e de amor. Imagine um esquivo que pega um ambivalente, que quer o tempo todo uma jura de amor, um abraço, um beijo para dizer que ama. E esse daqui é a pessoa que tem esse tipo, por isso que eu digo, o divórcio começa lá no namoro, porque desde o namoro que nego vê. Ah, porque fulano ele é frio assim, mas ele me ama. Mas a pessoa não aguenta o lapso temporal, né? Então, eles não têm pouca intimidade, são pouco solidários com parceiros em situações angustiantes. Eles não se entregam, não abrem mão de si pelo outro, porque ninguém abriu mão de si por ele. Valorizam o sexo sem amor, estabelecem relações frágeis, fortuitas, pouco duradouras. É aquele pessoal que se encontra e diz eu estou ficando, e não sai do ficando, né? As características do apego evitador são parte do estereotipo masculino na sociedade ocidental contemporânea. Porque espera-se que os homens, mais do que as mulheres, mantenham seus sentimentos sob controle. Quer dizer, eu sou homem, não vou ficar toda hora dizendo eu te amo. Eu sou homem, não vou ficar toda hora abraçando. Eu sou homem, eu não tenho que toda hora estar acariciando. Eu não tenho que estar demonstrando amor. Entendeu? Então, é uma característica bem desse estereótipo masculino. Tende a ser muito independente e autossuficiente. Ignoram a importância dos relacionamentos. Pouco necessitam de ajuda. Então, se desde pequeno ele aprendeu a ser só, a cuidar de si, a brincar sozinho, a não ter carinho, a não ter companhia, a aprender a comer e a andar e a tudo, isso ele leva para a vida adulta. Então, na vida adulta, não tem aquela história de eu vou esperar a mulher fazer uma comidinha. Ele não vai elogiar nenhuma comidinha da mulher também, entendeu? Ele não tem expectativa, mas também não dá. Ele não recebe e não dá. Aí, quando pega um casal que o outro é de entrega, aí há o desequilíbrio da balança. Um dá e o outro não dá nada, porque não tem. Então, como é isso quando se fala de luto no divórcio? Quando a gente fala de luto no divórcio, deixa eu diminuir aqui. Esse ar-condicionado está muito forte. Então, quando se fala de luto no divórcio, então, indivíduos com apego evitativo tendem a minimizar ou negar o impacto emocional do divórcio. Aí vocês já viram assim, você está vendo? Ele nem está aí. Eu disse que a gente não dava mais certo, ele põe as coisas e foi embora. Porque mesmo sofrendo, eles não demonstram. Podem aparentar frieza ou indiferença, evitando contato com emoções dolorosas e com o ex-parceiro. Não é como no apego seguro que eu estava dizendo, não, um frequenta a casa do outro, o pai vai ver os filhos. Não, aqui ele corta o contato com esse parceiro.
O luto, nesse caso, pode ser o quê? Congelado, inibido, adiado. Enquanto o luto ocorre de uma maneira natural, prolongada, mas sem disfunções no apego seguro, aí a gente viu que no apego ansioso ou ambivalente, o luto é prolongado, é crônico. E aqui o luto é congelado, inibido, adiado, sem expressão emocional aparente. Agora, esse luto se manifesta como por meio de sintomas físicos, como doenças, distanciamento social, hiperinvestimento no trabalho. Separou aí, trabalha 3 turnos, sábado, domingo e feriado, ele está ali o quê? Inibindo o luto, para não vivenciar aquela dor, porque ele aprendeu desde pequeno a suportar de que ele não tem apoio emocional. Então, se ele não tem apoio emocional, os pais não lhe apoiavam emocionalmente. Então, quando ele chega na vida adulta, ele também se comporta assim. A negação e a racionalização são frequentes, podendo dificultar a elaboração real da perda. Então, olha aquele estágio de negação e a racionalização, como quem diz assim: eu não estou vivendo nenhum luto, me separou por mim, não, eu estou vivendo minha vida, eu estou em paz, comigo está tudo certo, tem nada de errado. Esse é o apego evitador. Aí, para que vocês tenham a noção de quando nós vamos trabalhar com pessoas com luto no divórcio, aí é preciso a gente ter uma noção desse tipo, desse perfil, desse estilo de apego do mediando, para que nós possamos trabalhar o luto. Porque senão a gente pode também dizer, não, ele fulano não viveu processo de luto nenhum, a vida dele continuou normal, como se nada tivesse ocorrido. Quando ele está nesse tipo de luto do apego evitador, sofrendo, mas não demonstra. E aqui nós vamos encontrar o apegos desorganizados. Aí nós vimos seguros, ansiosos e ambivalentes, esquivos ou evitadores, e agora os que se desorganizam, os desorganizados. Então, vamos ver as características dessas pessoas, né? Então, os apegos desorganizados contêm elementos dos apegos ansiosos e ambivalentes e também do apego evitador, e podem ser vistos como reflexo da falta de confiança em si e nos outros. Em si e nos outros. São indivíduos em que os pais sofreram estresses traumáticos e, às vezes, estão mais preocupados com as suas próprias necessidades emocionais. Então, vocês já viram, lá os pais eram preocupados demais, controladores demais e emocionalmente distantes. Aqui é quando os pais já sofreram algum processo de trauma e que, na realidade, estão preocupados com a sua necessidade emocional e o filho fica de fora. Eu já peguei um caso que era exatamente esse tipo de apego. A coisa mais interessante, a mãe que sofreu o trauma, porque a mãe engravidou
de uma pessoa sem ser casada, como foi de um namorico, de um namoro, né? Ela engravidou e a família não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou, a criança terminou que, sei lá, abortou, você perdeu a criança. Depois ela casou com a outra pessoa, que não foi esse pai, e teve um filho. Só que esse menino não tinha assim, qualquer nem preocupação como era um ansioso, e era assim, tipo, deixado de lado como os evitadores. Foi uma criança que foi criada, tipo como a gente diz assim, ele foi se criando. Uma hora a avó faz uma coisa, a outra hora é a empregada, mas a própria mãe não assumiu essa maternidade, em que pese que morava na mesma casa com ele, o pai. Entendeu? Por quê? Porque ela estava vivendo o trauma da perda do primeiro filho. Então, esse segundo filho, ela não conseguiu se entregar, ser mãe, como quem ela não conseguiu ser mãe do primeiro e não conseguiu ser mãe do segundo. Então, são pessoas em que os pais demonstravam pouco afeto. Aí, é displicentes, inconsistente nos cuidados com os filhos. Mas, na realidade, essas características, elas vêm em face desse processo traumático. Por isso que diz que os desorganizados, eles têm características dos ansiosos e dos evitadores. Os pais é uma mistura. Agora, isso mesmo aqui, pouco afeto, displicentes, inconsistentes. Este estilo de apego, às vezes, é associado a abuso e à negligência da criança. O apego desorganizado, muitas vezes, foi crianças que foram também abusadas, associada a abuso e à negligência também. Crianças criadas sem cuidado. Então, elas não têm referência de amor. O apego desorganizado é a falta de referência de amor, de apego, apego no sentido emocional. Elas não têm essa referência. Então, quando chega esse adulto, quando chega no processo de divórcio, são pessoas com apego desorganizados, enfrentam o divórcio de maneira particularmente intensa. Há uma oscilação entre desejo de proximidade e medo do outro, gerando comportamentos contraditórios, agressividade emocional e desorganização afetiva. Aliás, vocês já devem ter visto, mesmo que não seja no luto do divórcio, relacionamento de pessoas que, assim, agressivos emocionalmente, entendeu? Pessoas que são contraditórias, ao mesmo tempo que diz que ama e eu te quero, é o prazer da minha vida, eu quero a minha família, mas até nesse momento são agressivos, porque tem o quê? Uma desorganização afetiva. O luto é vivido com confusão, culpa e muitas vezes sofrimento desproporcional à situação presente. Sofrem demais em face dessa desorganização, não sabe estar inteiro na relação e nem sabe estar também aberto a vivenciar o luto de uma forma funcional, reorganizando a vida. Então, são reações emocionais intensas,
ansiedade, pânico, agressividade, depressão. São pessoas que podem usar drogas, álcool, podendo chegar ao suicídio. Tamanha é a desorganização emocional e afetiva desses indivíduos. Nesses casos, o luto é desorganizado porque o apego também foi. Porque quando esse item aqui, ó, reações emocionais intensas, ansiedade, pânico, agressividade, depressão, uso de drogas, uso de álcool e podendo chegar ao suicídio, isso aqui ocorre mesmo que não esteja na separação, em processo de separação. Eles podem sim vivenciar isso, porque vem dessa desorganização emocional e mental. E então, como os padrões de apego moldam o processo de separação? Não foi isso que a gente colocou na abertura, essa pergunta? Então, compreender o divórcio à luz da teoria do apego e do luto nos permite enxergar além da separação legal. Trata-se de uma experiência emocional profunda, marcada por perdas simbólicas e reais. Então, nós, enquanto mediadores, que a gente ainda vai ver essa aula em outro momento, é muito importante compreender o divórcio conhecendo a teoria do apego e o luto, porque aí a gente pode ver o porquê das brigas, o porquê que eu não aceito isso, o porquê que eu não vou assinar, o porquê que eu tenho 4 anos de separado, doutora, e ela até hoje pensa que eu vou voltar. Eu já estou com outra família e ela não assina nada, não divide os bens porque acha que eu vou voltar. Aí a gente vai responder essa pergunta com base no quê? Na teoria do apego. E como é que a gente vai saber isso? Com perguntas lá do tempo, fazendo aquela linha do tempo. Quando você era pequena, quando você tinha 10 anos, quando você tinha 15 anos. É como se diz assim, você já viveu qualquer outro tipo de separação, digamos, de um irmão, de um pai, né? De uma babá? Como foi que você reagiu? Que é para poder a gente ir trabalhando no sentido de ressignificar esses padrões de apego. A elaboração saudável do luto é essencial para que os ex-cônjuges possam ressignificar a separação. Olha aí, reconstruir suas vidas. E, quando for o caso, manter uma parentalidade colaborativa e afetuosa. Esse, quando for o caso, quando tiver filhos, né? Manter uma parentalidade colaborativa e afetuosa. Quer dizer, a elaboração saudável do luto, ressignificando a separação, pode se reconstruir suas vidas. Não é ficar parado na separação. Não, eu sofri, eu sempre tive medo do abandono, mas agora eu já compreendi, isso não é um abandono. Eu tenho a minha vida, eu sou inteira, eu vou prosseguir. Existia um eu sem ele, que vai continuar, entendeu? E agora, quando a gente vem aqui, na mediação familiar sistêmica, não se trata apenas de resolver o conflito legal,
mas de reconhecer e trabalhar os vínculos emocionais que sobrevivem ao fim do casamento. Os padrões de apego moldam a experiência de luto. Está ouvindo a resposta? Os padrões de apego moldam a experiência de luto, tornando-a mais ou menos fluida, mais ou menos presa ao passado, a depender do seu tipo de apego. Aí é que você vai ver que experiência de luto é que você vai ter. E aí, quando a gente fala de luto, ninguém nunca lembra que aquele luto que a pessoa está vivenciando tem a ver com seu padrão de apego. E aí nós ficamos, Ave Maria, mas faz tanto tempo que separou, que morreu, e fulana ainda está presa nisso, mas ela está presa no padrão de apego, que molda a experiência do luto. Reconhecer esses padrões permite ao mediador atuar com mais empatia, clareza e eficácia, ajudando as partes não apenas a se separarem, mas a se libertarem, a se sentir livres para uma nova vida, livres para uma nova caminhada. Então, vocês já viram que o mediador, ele precisa, sim, conhecer de família, conhecer, que é uma aula que vai ter no outro curso, que é os sentimentos na mediação. Não dá para você passar por cima dos sentimentos e ir negociar, porque você vê que a pessoa está com luto crônico, está com luto paralisado, está com o luto congelado. Você vai negociar o quê? Aí fica com o que eu peguei agora, 4 anos, ainda não dividiram os bens. Luto congelado. Então, agora nós vou fechar, que é para a gente agora ir para as perguntas e vocês me darem exemplos dos casos que vocês já pegaram e qual foi o tipo de apego que o cliente tinha, que o mediando tinha, apresentou o estilo de apego e como foi que isso se desenvolveu, se expressou no luto. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada pela escuta e pela presença de vocês. Muito obrigada. Deixa eu ver. Ah, agora voltou. Opa, entrou Carol, Carolina, Jane. Ah, peraí, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou agora que nós vamos conversar sobre essa parte do, da opinião de vocês, dos casos que vocês vão trazer, ou que seja de vocês próprios, eu vou encerrar a gravação, que é para que possamos ficar mais à vontade no nosso diálogo, tá certo? Aí eu vou aqui